Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tomar como ponto de partida a análise de uma questão da Unicamp da segunda fase vestibular de 2018. A questão trata das relações entre arte e o nazismo, especificamente aquilo que o nazismo chamava de arte degenerada, ou seja, obras produzidas de acordo com modelos das vanguardas modernistas do início do século XX. O enunciado da questão traz um texto que diz o seguinte: a campanha nazista contra a arte moderna começa com a tomada de poder. Em 1933, Hitler fecha a Bauhaus e promove a primeira exposição difamatória de arte moderna. Segue-se a cassação de diversos curadores, diretores de museus e artistas professores. Os artistas começam a emigrar, livros são queimados em praça pública e inicia-se um verdadeiro processo de expropriação arbitrária pelos nazistas dos acervos dos museus. Mais de 16.500 obras de arte, consideradas degeneradas, são confiscadas, muitas das quais foram destruídas ou perdidas. Obras de valor como Autorretrato, de Vincent van Gogh, Acrobata e Jovem Arlequim, de Pablo Picasso, são vendidas em um leilão em 1939 na Galeria Fischer, na Suíça, e revertidas em divisas para os nazistas. Em linhas gerais, o texto fala da preocupação do nazismo em censurar e eliminar a difusão de determinadas obras de arte e formas de pensamento, uma vez que ele menciona a queima de livros em praça pública. Podemos destacar alguns pontos. Primeiro, o fechamento da Bauhaus, escola de arte, design e arquitetura modernista, fundada na Alemanha em 1919 e que tem um peso gigantesco na consolidação do modelo estético modernista. Linhas fluidas, uma arte minimalista, rompendo com o padrão estético do neoclássico do século XIX, incorporando principalmente na arquitetura elementos como aço, concreto aparente, vidro, marcas que nós vemos até hoje na arquitetura contemporânea. Pensando no fechamento da Bauhaus, o nazismo já se posiciona como a antítese do movimento modernista. Ou seja, o nazismo tinha como ideal estético uma volta a modelos do passado, uma valorização de uma arte que visava retratar a realidade tal como ela é, ou seja, pinturas que representavam a natureza ou cenas da realidade e principalmente um padrão estético sobre o corpo humano que voltava a elementos como do Renascimento e da arte clássica. Uma ideia de perfeição anatômica que refletia muito mais um ideal sobre a forma humana do que efetivamente sua realidade. A chamada arte degenerada, então, se refere muito mais à percepção eugênica do nazismo sobre a sociedade, uma vez que eles consideravam a representação do corpo humano feita por estéticas como o cubismo e o dadaísmo como formas de apologia à deformidade física do homem, em contrapartida ao modelo desejado de perfeição. Para isso, o nazismo associou todas essas manifestações artísticas a desvios morais ou mesmo de sanidade mental de seus artistas, proibiu a vinculação dessas obras de arte na Alemanha, destruiu muitas delas e empreendeu também uma campanha contra os livros. A queima de livros em praça pública é um ato simbólico. Na verdade, ao queimar os livros, o que se pretende é simbolizar a morte das ideias representadas naqueles livros, contidas naqueles livros. O texto não menciona um termo que é relevante: o bolchevismo cultural. O nazismo, como parte de uma grande teoria conspiratória, associava o bolchevismo, o judaísmo, a um grande projeto estrangeiro de dominação do mundo, que colocaria a Alemanha numa posição servil. A ideia de bolchevismo cultural, que hoje é ressignificada no termo de marxismo cultural, trabalha com a ideia de que os comunistas se infiltram nas universidades, nos centros de pesquisa, na literatura, nas artes, como forma de difundir uma ideologia comunista, e que isso seria um plano em
associação também ao projeto de dominação global dos judeus. Dessa forma, o nazismo conseguia conjugar numa mesma teoria conspiratória diversos grupos contra os quais ele visava empreender campanhas de difamação e destruição. E o item B era um item bem mais simples, pedia para você indicar 2 ações violentas empreendidas pelo Estado nazista. Podiam ser mencionados a própria questão da Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista a grupos de oposição ideológica ou a perseguição a grupos específicos étnicos, como judeus e ciganos. Também podia ser mencionado, dado o tema da questão, a própria ideia de censura e repressão a formas de arte e de pensamento, como os livros queimados. Dessa forma, a questão fechava em si o tema da violência, que não precisa ser necessariamente a violência física, pode ser a violência contra ideias, a violência simbólica. Muito bem, pessoal, esse vídeo foi um vídeo mais curto, em torno de uma questão de vestibular, mas que eu considero que é um tema bastante atual e bastante recorrente. Se você gostou desse tipo de vídeo sobre resolução e que tenda a alargar um pouco a ideia contida ali na prova, né, comenta aí que pode ser que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de questão.